Quando devo vender a minha soja? Será que não vai subir mais? Quando devo comprar a soja? Será que não vai cair mais? Isso são perguntas que, com certeza, os colegas agrônomos, estudantes, já ouviram os produtores fazerem, os agrônomos de cooperativa fazerem, as empresas que recebem grãos fazerem essas perguntas e até mesmo vocês já devem ter feito. Pô, será que agora já é um bom preço de vender a soja? Cara, será que agora já é um bom preço para comprar a soja? Então, se você tem propriedade rural, seria interessante saber um bom momento de vender a sua soja, ter uma estratégia para conseguir preços bons para vender a sua soja com um bom lucro. E se você trabalha numa revenda que recebe grãos ou numa cooperativa que recebe grãos, não seria interessante saber bons momentos para comprar soja e também para vender e conseguir um lucro apenas com essa diferença, comprando um pouco mais baixo, conseguindo vender a um preço um pouco superior? Isso não é uma oportunidade de negócio? Trabalhar com recomendação de compra e venda, não só de soja, de commodities. Todas as commodities que estão listadas nas bolsas de valores seguem um padrão, né? Tem um padrão de preço e você pode usar isso a seu favor. A gente está falando de soja, de milho, de gado, de café, de açúcar, de álcool. Tudo isso você pode trabalhar com recomendações de compra e de venda. Você pode ter uma empresa apenas de recomendação e venda. E você vai entender um pouquinho de como isso pode funcionar para você hoje. Eu não queria ter uma empresa, acho que é meio complicado, mas eu gostaria de trabalhar com isso. Então sugira para o seu gerente. Chega no seu gerente ou no dono da sua empresa e fala assim: olha, é possível saber um melhor momento de compra, ter uma estratégia para a gente identificar bons momentos de venda e conseguir aumentar o lucro da nossa empresa com a compra e venda de grãos, de commodities em geral. Se você trabalha numa cooperativa, você pode fazer da mesma forma. Você pode sugerir a criação desse setor ou tentar entrar nesse setor através de resultados. Mostre algumas simulações através dos indicadores de como teria sido feita a compra e onde seria feita a venda. Mostre resultados. É possível sim trabalhar com essa área. Jean, mas acho importante, mas não queria trabalhar com isso, eu já tenho uma empresa de consultoria. O que eu posso fazer? Eu trabalho com vendas também de produtos agrícolas. Então você pode agregar valor à sua venda. Você pode traçar alguns gráficos, identificar esses pontos de compra ou de venda e repassar para os seus clientes. Eu tenho certeza que quando eles obtiverem resultados a partir de indicações suas, eles vão ter mais confiança no seu produto, mais confiança no seu trabalho e cada vez mais você agrega valor. Então, um lugar que você cobrava um saco de soja por hectare por ano, você consegue comprar um saco e meio, talvez 2, entende? É possível você agregar valor e cobrar um pouco mais por isso. E o produtor, o seu cliente, não vai ver isso como um custo, vai ver isso como um investimento. Por quê? Dá retorno. Esse um pouco a mais que você cobrou resulta em muito a mais no final da colheita dele, da venda dos produtos, das commodities dele, entende? Então isso é sim um conhecimento extremamente importante. E como a gente já comentou, vocês já não ouviram essas perguntas? Quando eu devo vender a minha soja? Quando eu devo comprar? Quando eu devo vender o meu milho? Será que já não subiu bastante? É um bom momento de venda? Então saber isso é saber a resposta para uma pergunta que será feita praticamente todo dia para você, quando você trabalhar no campo. E eu vou te ajudar com isso, porque é assim que a gente constrói safras, é assim que a gente constrói resultados. Então, existem algumas ferramentas, né, que a gente pode utilizar para definir um bom preço de compra, um bom preço de venda, mas falar que existe uma fórmula mágica, uma fórmula matemática que consegue unir todas as variáveis implícitas numa compra ou numa venda de um produto, isso é impossível. Porque pensa assim, um indivíduo só, ele sempre compra a mesma coisa? Ele sempre compra um certo objeto a todo momento ou no mesmo momento? O que influencia a compra? Não tem compra por impulso, não tem aquela compra porque a pessoa está triste, ou seja, o humor influencia. E o humor varia ou não? Ao longo do dia, ao longo de uma semana na vida de uma pessoa, varia. Então a compra também é influenciada pelo humor. E é possível matematizar o humor de uma pessoa, matematizar o impulso, a necessidade, todas as coisas que podem acontecer. Por exemplo, a esposa ficou grávida. Cara, eles nunca compraram fralda, agora eles vão ter que comprar.
Então, matematizar tudo o que influencia na compra de um único indivíduo já é praticamente impossível. Agora imagina matematizar a compra de 7 bilhões de indivíduos. Tem uma fórmula mágica para tudo isso. Cara, isso é impossível. Então saber o exato momento de comprar uma commodity é impossível. É impossível acertar o fundo em todos os anos. É impossível acertar o topo para vender sempre no topo todos os anos. Isso é impossível, porque é impossível matematizar todas as coisas que podem influenciar o preço, a demanda, a oferta, entende? Então isso é um exercício de humildade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que é impossível acertar sempre a compra no fundo e a venda no topo. A gente precisa entender que o que traz resultados anos após anos, safras após safras, não é aquele tiro certeiro. Nossa, 2018 eu consegui comprar no fundo e vender no topo. Mas em 2019, cara, cometi um erro fatal, vamos supor assim. O que traz resultados é a consistência. Todos os anos você conseguir comprar numa região de fundo. Você compra próximo do fundo, você não precisa acertar aqui. Você acertando um pouco aqui já é o suficiente. Você tendo um preço médio próximo a essa região já é algo bom. E se você vender, você não precisa vender no topo toda a sua produção, todas as suas commodities. Você vendendo um pouco aqui, outro pouco aqui, outro pouco aqui, o seu preço médio vai estar na região de topo e você consegue fazer isso todos os anos. Você tem consistência. Caso você siga algumas das informações que a gente vai trabalhar hoje. É isso que traz consistência nos seus resultados. É a consistência, ano após ano, você conseguindo bons preços de compra e bons preços de venda. Como todo produto, não seria diferente com as commodities, o que define o preço é sua oferta e demanda. Então, conforme a oferta aumenta, o preço tende a cair. E conforme o preço tende a cair, a demanda tende a aumentar. E vice-versa. Conforme você diminui a sua oferta, o preço tende a subir. E conforme o preço tende a subir, a sua demanda tende a cair. E nessas duas curvas, nessas duas linhas de oferta e demanda, nós temos um ponto que é chamado de ponto de equilíbrio, onde o preço está, de certa forma, em equilíbrio entre a oferta e a demanda. Esse ponto é teórico, por quê? Ele provém de uma análise a partir de ceteris paribus, que significa tudo o mais é constante, apenas o que vai variar seria a oferta e a demanda. E a gente sabe que o universo está em constante mudança, a única certeza é a mudança, a única constante é a mudança. Então, esse ponto é teórico e muitas coisas podem influenciar na oferta e na demanda. Vamos supor assim, olha, esse ano choveu bem no Brasil, nos Estados Unidos, não teve surtos de pragas, de doenças, o clima permitiu uma boa colheita, então a produtividade vai ser recorde, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, uns grandes produtores mundiais de soja. Então a oferta vai ser gigantesca. O que a gente imagina? Cara, o preço vai cair porque está tendo muita oferta. Aí surge um estudo que diz que comer soja 3 vezes por dia emagrece, faz bem para a saúde, evita a queda de cabelo, tudo isso. O que vai acontecer com a demanda? Cara, vai aumentar muito. Então aquela oferta que parecia ser altíssima, já não é tão altíssima. Isso vai influenciar no preço. E são coisas que nós não conseguimos prever. Por isso nós temos que ter a humildade de aceitar que é impossível prever tudo o que vai acontecer. Outro exemplo é, a produtividade está ótima, aí a China cria outro vírus. Opa, não posso falar que a China cria, né? Vamos supor que surge um novo surto de algum novo vírus na China e as propagandas estão indicando, nossa, a demanda da China vai cair muito, a China é uma grande compradora, né? Então a demanda vai cair muito, o que acontece com o preço? Cai um monte. Mas fazendo um anexo aqui, analisando os preços e a demanda
quando surgem esses surtos de doenças na China, a gente pode observar que a demanda não cai tanto quanto é noticiado. Então o que acontece? A China acaba comprando navios, toneladas e toneladas, com preço bem mais baixo. E consegue suprir essa demanda sem gastar tanto dinheiro. Esses dados são públicos, tá, pessoal? Se vocês quiserem, comentem o e-mail aqui de vocês aqui embaixo, que eu posso enviar para vocês esses dados e essas análises. Então é uma coisa para a gente ter em mente também, né? A manipulação desses dados, manipulação das notícias. Isso é uma coisa importante para a gente saber trabalhar. Mas seguindo aqui, pessoal, existem várias coisas que vão influenciar no preço. O dólar influencia no preço da soja? Influencia. Não influencia no preço do fertilizante? Influencia. Então tudo isso vai influenciar no preço da sua commodity na venda. Incidência de doenças, de pragas, o clima, tudo isso vai influenciar o preço da sua commodity. E nós temos que levar isso em consideração. Vocês conseguem ver como é impossível saber a hora exata de comprar ou de vender a sua commodity? A hora exata é impossível você acertar todo ano a hora exata de comprar e a hora exata de vender. E no mercado de ações, eu gosto de citar porque o mercado de commodities é listado na bolsa, né? E o mercado de ações tem algumas coisas que nós podemos trazer para o mercado de commodities. Então, por exemplo, cerca de 85% dos operadores, dos gestores de fundos, não conseguem superar nenhum índice da bolsa em que eles operam, entendeu? Então, vamos seguindo aqui. Uma ferramenta muito importante na decisão de compra e venda de uma commodity é a análise técnica. O que é análise técnica? A análise técnica é uma ferramenta que você utiliza que engloba o volume de compra, preços históricos, alguns indicadores de compra, de preço, indicadores que podem envolver preço médio de alguns dias. Tudo isso vai influenciar no seu momento de compra, no seu momento de venda. E muita gente julga a análise técnica como uma bruxaria, porque não entende a ferramenta. Eu invisto também na Bolsa de Valores há alguns anos e eu posso afirmar o valor dessa ferramenta. Não digo que a análise técnica soluciona tudo, porque, por exemplo, alguns economistas que tinham prêmio Nobel que criaram um fundo a partir de matematização da economia. E o fundo ia até muito bem. Ia muito bem. Aí surgiu algo que o fundo não considerava como uma variável e o fundo quebrou. Vamos supor, quantos fundos de investimento vocês acham que quebraram com o coronavírus? Alguém esperava o coronavírus? Não. Então, tudo isso são coisas que podem surgir e que a gente não tem controle algum. Por isso que a gente tem que estar preparado para quando essas coisas acontecerem. Não tentando acertar o fundo, não tentando acertar o ponto exato do topo para vender. A análise técnica é uma ferramenta extremamente importante. Por quê? Porque você consegue identificar os momentos de compra e de venda a partir de padrões. Vamos supor, quando você vai comprar uma laranja, o que você procura numa laranja? Qual que é o padrão que você procura numa laranja? Você procura um tamanho médio, uma cor bonita, uma casca aparentemente fina e lisa. Aí você compra a laranja, porque ela tem um padrão que você já testou algumas vezes e viu que quando a laranja tinha esse padrão, ela normalmente tinha um sabor doce. Você pode até comprar essa laranja e depois descobrir que ela não era doce. Mas a probabilidade dela ser doce é alta, muito mais alta do que de uma laranja que está com a casca aparentemente grossa, enrugada, com manchas. Essa laranja tem um padrão que normalmente indica um sabor amargo, que está estragada. Então você não compra essa laranja. Mas seguir um padrão aumenta suas chances de sucesso. E é a mesma coisa na compra e na venda de commodities. Nós temos que seguir padrões. Os preços seguem padrões. Os padrões chegam a formar até figuras. Vamos supor, tem uma figura, a gente vai entrando um pouquinho aqui e vocês vão conseguir entender bem. Tem uma figura bem conhecida que é o triângulo ascendente. A gente tem o topo, vamos supor o topo dos preços aqui. Aí o preço que estava aqui, ó, caiu até aqui. Aí ele subiu e bateu no topo. A próxima queda dele, em vez de cair até o final, ele caiu até aqui. Aí ele voltou a retomar a subida.
bateu no topo de novo. Aí ele caiu mais uma vez, até aqui, e subiu de novo. Então vocês conseguem perceber que o topo está sempre na mesma linha, no mesmo nível, mas os fundos estão cada vez mais altos. Ou seja, os vendedores estão aparecendo sempre no mesmo nível, porém os compradores estão aparecendo cada vez a níveis mais altos. E essa é uma figura que indica que o preço vai subir. Esse é um padrão. Já foi testado diversas vezes e tem uma efetividade alta. É como a laranja, com a casca bonita, casca lisa, aparentemente fina, cor bonita. Provavelmente a laranja vai estar doce. Provavelmente após uma figura de triângulo ascendente o preço vai subir. Mas não é uma certeza. É possível que o preço não suba, mas pelos padrões a probabilidade dele subir é mais alta. Mas agora a gente vai falar de alguns outros indicadores. Mas esse é o cerne dos que você tem que ter em mente. Você vai avaliar os padrões, tanto de compra, tanto de venda, o histórico, momentos importantes. Por exemplo, como o preço da soja se comportou na crise, no surto da gripe suína? Como que a soja se comportou no surto da crise aviária? Foram de maneiras importantes? Foram de maneiras semelhantes? Foram. Opa, então quando surgir outra doença, provavelmente o preço da soja vai se comportar de maneira semelhante, entendeu? Outra coisa, para você fazer essas análises, você vai precisar de um software específico. Existem alguns softwares gratuitos. Então, se você já conhece algum, comenta aqui embaixo qual você usa, se você conhece, se você já tem usado para ações ou para commodities, ou usa só para ações e nunca ouviu falar para trabalhar com commodities, eu posso ajudar vocês. Então, se vocês não conhecem nenhum ou gostaria de ter uma indicação, me mandem um e-mail. Me mandem uma mensagem com o e-mail de vocês que eu envio os softwares que eu aconselho a utilização para traçar esses gráficos, para iniciar o trabalho com o mercado de commodities, seja como uma empresa independente, seja dentro da empresa que você trabalha, da cooperativa, ou apenas a recomendação para os seus clientes, agregar valor à sua consultoria, agregar valor ao serviço prestado. Mas a mesma coisa é uma análise de solo, a interpretação de análise de solo. Tem como essa interpretação ser boa se a coleta de dados for ruim? Tem como você avaliar uma área se a coleta de dados foi ruim? Não. E na análise técnica é a mesma coisa. Você pode interpretar os padrões, observar os indicadores, traçar os canais, marcar pontos históricos importantes, comportamento de preço. Se os seus dados forem ruins, a sua análise nunca vai ser boa. Então, pessoal, a qualidade dos dados que você insere no seu software é extremamente importante. Então, comente aqui embaixo o e-mail de vocês, me pedindo software, fornecimento de dados que eu envio para vocês, tá bom? Aí, vamos falar de um indicador bem importante. Alguém já ouviu falar de Fibonacci? Alguém já ouviu falar da importância do Fibonacci dele para a matemática mundial? O Fibonacci, ele identificou uma sequência de números a partir de um problema matemático. A sequência seria 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e mais alguns. E analisando essa sequência, ele identificou uma razão entre esses números. E a razão é a de 1.618. Vamos resumir ela para 3 casas após a vírgula. E essa razão foi chamada, após algum tempo, de razão áurea. Por quê? Porque foi identificado que várias coisas seguem esse padrão. Não só no problema da matemática, mas também na física, na biologia, na música, na economia. Como nós somos engenheiros agrônomos, quando vocês visitarem uma propriedade, estiverem rodando no campo, contem as pétalas das flores. Tenho certeza que a maioria vão ser de 3, de 5, de 8, 13, 21, 34, 55, 89 pétalas. Pode contar, pessoal. A maioria das flores vão apresentar a sequência áurea, identificada por Fibonacci com o número de pétalas. Podem procurar e atestar. Não digo todos, mas a grande maioria vai ser assim. Então essa razão áurea, essa sequência áurea identificada por Fibonacci é um indicador extremamente importante.
tá? E a gente vai usar ela nos nossos softwares, na nossa avaliação dos preços das commodities. Um exemplo muito importante dessa retração, na análise técnica nós chamamos retrações de Fibonacci. Alguns softwares já têm até automatizado as grades de Fibonacci com os valores da razão áurea, que facilita bastante a nossa vida. Quando as ações, fala um pouco de ações, o mercado de commodities, as ferramentas que usam para um e para outro são bem parecidas e têm efetividade. Quando a bolsa chegou no topo pré-crise em 2008, e a gente teve a crise de 2008, me digam até onde vocês acham que o preço caiu. Ibovespa caiu até que ponto após a crise de 2008, considerando 2008, momento de pré-crise, como topo? Exatamente, caiu até 61,8 da retração de Fibonacci. Então isso mostra a importância dessa retração, a importância desse indicador, dessa ferramenta. E isso não aconteceu só na crise de 2008. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as retrações de Fibonacci, pode me enviar um e-mail que eu passo para vocês algumas curiosidades, alguns pontos no histórico de preços que os preços respeitaram as retrações de Fibonacci, tá? Só não vou me alongar muito aqui para não ficar cansativo para vocês, mas Fibonacci é de extrema importância para nós. Foi ele que introduziu os números indo-arábicos no Ocidente. E a importância disso é gigantesca, porque antes nós usávamos a numeração romana, e a numeração romana não tem zero. Então pensa algumas contas sem zero. É extremamente esquisito hoje a gente pensar dessa forma, certo? Então o Fibonacci é extremamente importante para a gente. E não é diferente no mercado de commodities. Outro indicador extremamente importante são as médias móveis. A média móvel mais utilizada é a média móvel de 200 dias. E por que ela é de 200 dias? Vamos supor, hoje, a média móvel vai incluir os preços de ontem e de 200 dias atrás. E amanhã, essa média ela se move, exatamente. Ela faz assim, ó. Por quê? Aquele primeiro dia lá, que seria o dia 1 dos 200, ele cai fora e entra o próximo. Então a média móvel que estava aqui, agora ela está aqui. E amanhã, ela move de novo. Então ela vai seguindo os preços, certo? Ao longo do tempo. Então a média móvel de 200 dias é um indicador extremamente importante, porque a gente consegue ter uma ideia de como o preço está se comportando. E outro indicador importante são os envelopes de 20%, por exemplo. O que são os envelopes de 20%? Os envelopes de 20% são as médias móveis deslocadas. Então vamos supor que a média móvel está aqui. O envelope de 20% seria a mesma média móvel, só que 20% acima e 20% abaixo. Certo? Eu vou colocar esse gráfico aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Em azul, eu circulei quando os preços da soja tocaram o envelope de 20% na parte superior. E, primariamente, seria um indicador de venda da soja, certo? Beleza. Em vermelho, eu circulei o momento em que ele toca o envelope de 20% abaixo da média móvel, indicando compra. E nesse gráfico aqui, vocês vão perceber que as indicações foram corretas. Por quê? Após a venda tocando o envelope de 20% da parte superior, o preço tendeu a cair, e realmente caiu. E quando ele tocou ali o envelope de 20% abaixo, indicando compra, foi confirmado também. Após aquele ponto, o preço subiu. Então, de uma maneira bem simples, a gente conseguiu identificar um bom momento de compra e um bom momento de venda de soja. E a diferença ali foi próximo dos 40% de preço. Então, isso é extremamente importante, são indicadores extremamente eficientes. Lógico que isso aqui foi só um exemplo, é um exemplo real, mas utilizando apenas um indicador. Nós vamos utilizar vários indicadores para conseguir alcançar os objetivos que nós temos. Tá. Além desses indicadores, existem os indicadores de força relativa, que funcionam muito bem quando o mercado está estável. Existe o indicador estocástico, que funciona muito bem quando os mercados estão de baixa. Então, quando o mercado
tende, ele está se movimentando assim. O indicador estocástico é um ótimo indicador, mas nenhum deles é exato. Nada, nenhum deles traz uma verdade absoluta. Então você não tem, vamos supor, indicou compra, você vai comprar todo o seu capital? Porque os indicadores estão indicando compra? Não. A gente já não falou que é impossível saber o futuro dos preços? E quando os indicadores estão indicando venda, você vai vender tudo? Toda a sua produção, todo o seu estoque? Por quê? Você não sabe o futuro. É realmente um exercício de humildade, porque em alguns momentos nós vamos acertar o fundo mesmo, em alguns momentos nós vamos acertar a venda no topo mesmo. A gente precisa aprender, exercer, que isso não é uma regra. Nós temos que acertar na região de fundo e na região de topo. E isso é possível. Isso é extremamente possível. Então por quê? E se o preço está caindo, aí você compra. E se o preço cair mais? Você compra mais um pouco. E se cair um pouquinho mais? Você compra mais um pouco. Por quê? Você não sabe o futuro. E se você estiver vendendo? Chegou, os indicadores estão indicando que é um bom momento de venda. O que você faz? Vende um pouco da sua produção. Se subir mais um pouco, você vende mais um pouco. E se subir mais um pouco, você vende mais um pouco. E assim por diante. Ah, Jean, mas eu vendi, e aí eu vendi só uma pequena parte da minha produção e os preços começaram a despencar. Agora o que eu faço? Nada, absolutamente nada, cai assim, ó, uma linha reta. Ele começa a cair, pode até parecer uma linha reta, mas em algum momento ele vai fazer isso. E pode voltar a cair, mas ele pode fazer isso de novo. E pode voltar a cair. Então, nesses momentos, os indicadores vão indicar a venda. Então, você vai ter outros momentos de venda. Pode não ser aqui no alto, mas, começou a cair, caiu. Opa, subiu um pouquinho, vende mais um lote. É a mesma coisa quando você pensa na compra. Cara, eu comprei só um pequeno lote a hora que estava caindo, e a partir dali o preço começou a subir descontroladamente. Mais uma vez, nada vai subir assim, ó. Ele vai subir assim, ó. Comprei aqui. Nossa, o preço subiu um monte. Pode ter certeza. Ele não vai subir aqui. Ele vai ter uma leve queda. E os indicadores vão identificar isso. Aí ele volta a subir. Pode ter mais uma queda. Você compra mais um pouco. E assim por diante. Então, na média, os seus preços vão ser satisfatórios. Tanto para compra, tanto para venda. E o detalhe, você vai conseguir fazer isso todos os anos sem ficar maluco. Sem ficar cotando preço, fazendo um monte de loucura, tentando adivinhar as coisas. É possível fazer isso com segurança e efetividade. Por isso que nós compramos nas regiões de fundo e nós vendemos nas regiões de topo, através dos indicadores. Conhecer esses indicadores, conhecer a análise técnica, utilizar essas ferramentas, é a diferença entre você comprar toda a sua produção a 80 e uma parte a 80, outra parte a 60. É a diferença também entre vender toda a sua produção a 80 e entre vender uma parte a 80, outra parte a 100, outra parte a 110. É isso que a gente faz. Na média, o nosso preço de compra vai ser muito bom e o nosso preço de venda também, pessoal. Então, qualquer curiosidade, sugestão de vídeo, mandem mensagem para mim, eu fico à disposição. Tudo bem? Então, um forte abraço e fiquem com Deus.